Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia, que bom estar aqui junto com vocês, amém? Vocês são maravilhosos, nós estamos mesmo nos sentindo em casa, porque nós somos uma família, não é assim? Nós só estamos em lugares diferentes, mas nós fazemos parte da mesma família e nós estamos aqui mesmo muito à vontade, muito bem cuidados, muito bem mimados. Vocês são um sucesso. Muito obrigada de verdade por tudo, viu, pastor? Vocês são a menina dos olhos de Deus, vocês são amados, amém? E nós estamos aqui junto mesmo com o povo mais feliz dessa terra. Olha para quem está do seu lado e vê se ele está feliz. Porque se ele não estiver feliz, meu amigo, eu vou dizer uma coisa. Você diz, ei, tu tem que se alegrar. Porque você é o povo mais feliz dessa terra. Amém? E ainda tem uma coisa que eu gosto demais disso, amados. Porque o sorriso, a alegria, ela formoseia o rosto. Né? Então, assim, às vezes a pessoa, né, fica assim, mas sorria mesmo, que tá tudo bem. Brincadeira, viu, gente? A gente já tá aí brincando, né, pastor? Mas se alegra, gente. A alegria, ela formoseia o seu rosto. Então, eu gosto de dizer isso. Eu gosto de sorrir. Eu gosto de ser simpática. Porque eu não sei se você já disse ou você já ouviu alguém dizendo: rapaz, ele não é nem bonito. Ela não é nem bonita. Mas é tão simpática que se torna bonita, não é assim? Então, pronto, minha gente. Tira essa cara aí de gente chata, né? De gente feia. E sorria porque tá tudo bem. Amém? Eita, coisa boa, viu? De estarmos aqui comemorando 14 anos desse pastoreio abençoado, né? Como ele disse, nós não conhecíamos, só conhecíamos de ouvir falar, né? Mas agora nós conhecemos de estar mais perto, de estar mais junto, e nós já recebemos mesmo muitas coisas através da vida do teu pastor. O teu pastor é uma bênção, amém? Então, e glória a Deus, porque você está num lugar seguro, né? Num lugar que te instrui, num lugar que você está sendo polido. Sabe por quê, amados? Porque nós temos uma carreira proposta para nós. Você sabe disso? Cada um que está aqui, nós temos uma carreira, nós nascemos com um propósito. Você não nasceu porque, mas foi porque esqueceram de tomar um remédio, mas foi porque... Não, você nasceu porque já tem um propósito para você cumprir. E você vai cumprir esse propósito. E você vai cumprir com muita excelência. Amém? E sabe, esse propósito, esse caminho, essa estrada, não é um trecho pequeno, não é algo curto, mas é algo muito longo. É uma estrada muito longa. É algo que você vai percorrendo, cumprindo teu propósito, fazendo aquilo que Deus te entregou nas mãos. E eu creio mesmo, amados, que você não vai desprezar isso. Eu creio tanto nessa consciência, que a gente tem a consciência, que a gente tem algo para fazer aqui nessa terra. Que tem pessoas que vai precisar ouvir através da tua vida. Que tem pessoas que vão ser tocadas através da tua vida. Que você tem que abençoar uns aos outros. É assim, amados, nossa vida é assim. Tem um louvor e eu, de forma alguma, eu vou me atrever a cantar de jeito nenhum, né? Porque aí a inveja fica por minha parte, porque aqui, meu Deus do céu, coisa mais linda, né? Mas tem um louvor que ele é bem antigo, mas que diz assim: se não for para te adorar, para que eu nasci. Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Você lembra disso? Amado, se não for para adorar o Senhor, para que a gente nasceu? Se não for para servir ao Senhor, por que a gente está aqui? Então nós estamos aqui, amados, para adorar o Senhor. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Foi para isso que nós nascemos e é por isso que nós estamos aqui. E nós iremos fazer com muita excelência. Tem algo, amados, que foi entregue para mim e para você. E nós iremos fazer. Nós nascemos para cumprir com esse propósito. E sabe, amados, nessa estrada, geralmente quando a gente vai pegar uma estrada, tem algumas coisas que a gente vai verificar no carro, né? E uma delas é estar com o tanque cheio. Não é assim? A gente vai encher o tanque de combustível. Amados, se enche da palavra. Nós precisamos estar com o tanque cheio da palavra para esse propósito, para essa carreira, para essa estrada que a gente está. Então, se enche da palavra. Escuta a palavra. Você está dentro de uma igreja que tem o rema. E por que tem o rema, amados? Para que você conheça a verdade. E essa verdade realmente te liberte. A palavra do Senhor diz: errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. A gente tem que conhecer as escrituras e o poder, a palavra e o poder. A gente precisa desfrutar do pão e do vinho, amém?
Nós precisamos conhecer a palavra. Então se enche da palavra, que o teu tanque seja cheio da palavra. Ah, Patrícia, eu não gosto muito de ler a Bíblia não. Pois está errado. Porque nós somos crentes, nós somos filhos de Deus. E nós precisamos ler a palavra, nós precisamos ouvir a palavra, nós precisamos compreender a palavra. Então se enche da palavra, se enche do Espírito. Amém? Quando nós viajamos, a gente também precisa dar uma olhadinha lá no nível do óleo, não é assim? Vamos ver como é que está o nível do óleo. Como é que está, amados, o nível do teu óleo? Como é que você está? Cheio da palavra, cheio do Espírito. Nós não podemos estar só cheios da palavra sem estar cheio do Espírito. Ei, cheio do Espírito nós vamos ferver. E eu já sei que essa igreja aqui é fervorosa. E por isso eu tenho certeza, né, que você está se enchendo mesmo aí da palavra, se enchendo do Espírito, porque nós precisamos ferver, nós precisamos fazer a diferença aí nesse mundo. Amém? Você precisa fazer diferente. E outra coisa que a gente faz também, quando nós iremos viajar, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre mecânica, tá certo? Eu não sou mecânica, eu não trabalho em oficina, nem entendo muito de carro não, só algumas coisas, né? Mas eu sou curiosa para procurar saber, quando Deus me dá algum paralelo, de procurar saber sobre algumas coisas. E outra coisa que a gente faz é verificar como é que estão os pneus. É assim ou não? A gente vai calibrar os pneus, a gente vai ver se precisa de alinhar e de balancear. Vamos ter uma aula sobre isso hoje? Amém? Então, a gente precisa fazer isso. A gente precisa organizar como é que estão as coisas. Então, o carro já foi dado para você, mas o resto quem tem que fazer é você. Você está numa igreja que está te polindo, que está te ensinando, que está te instruindo, mas o resto quem tem que fazer é você. Colocar em prática aquilo que você tem escutado, quem vai colocar em prática é você. Amém? Tem coisas que cabe ao teu pastor fazer, à tua liderança fazer, mas tem outras, amados, que é você mesmo. Amém? Aleluia. Então, vamos lá. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que Guto sempre diz. Ele diz, nós não usamos pessoas para construir um ministério, mas nós usamos o ministério para construir grandes pessoas. Sabe, amados, o teu serviço é muito importante. Você servir na casa do Senhor é muito importante. Você estar nos departamentos é muito importante. Nós precisamos de você. Não é assim? Você precisa servir, você precisa disso. Mas sabe, o mais importante para o Ministério Verbo da Vida, o mais importante para o teu pastoreio, o mais importante para o reino de Deus é que você esteja bem. O teu serviço é muito bom, mas nós precisamos que você esteja bem. Como é que você está? Como é que você está? No corpo, na alma, no espírito? Como é que você está? É isso que nós precisamos, que você esteja bem. Você precisa estar alinhado e balanceado para correr essa carreira, para avançar naquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Então o reino precisa de você. O nosso maior interesse é que você realmente esteja bem. Então, como é que você está cuidando, né, de você mesmo? Como é que está aí a tua vida espiritual? Começa a pensar, como é que está a minha vida espiritual? Como é que está a tua alma? Como é que está o teu corpo? Vai pensando. A gente está aqui hoje de manhã para fazer um balanceamento e alinhamento. E olha que interessante. Alinhar e balancear os pneus do carro é essencial para garantir a segurança, o conforto e a durabilidade dos componentes desses veículos. Então, se a gente alinha e balanceia, é algo seguro para a nossa vida. Amém? Então, quando a gente alinha e balanceia um pneu do carro, os pneus do carro, é essencial para garantir segurança, conforto e durabilidade dos componentes. O alinhamento correto dos pneus garante que o carro ele siga em linha reta. Olha que interessante, vai pegando. O alinhamento correto dos pneus garante que o carro siga em linha reta e responda adequadamente aos comandos da direção, evitando que ele puxe para um lado. Se a gente alinha e balanceia os pneus, o que é que acontece? Esse alinhamento e balanceamento correto garante que o carro vá em linha reta, fazendo com que ele não seja levado nem para um lado nem para o outro, por ventos de doutrinas. Amém? Quando a gente está alinhado e balanceado, amados, nós estamos caminhando para a linha reta. Nós estamos respondendo aos comandos da direção. Quando está desalinhado, o que é que acontece? Vai puxar para um lado.
E quando puxa para um lado, amado, a tendência para cair é muito rápida. Nós precisamos estar no centro da vontade do Senhor. Eu gosto de dizer, quando hoje em dia, né, eu estou para ser avó, viu, gente? Daqui, eu acredito, final de julho, iniciozinho de agosto, vou estar sendo avó. Mas hoje tem uma história de um ninho, né? Compra um ninho para botar um menino lá dentro do ninho. No meu tempo não era ninho, no meu tempo a gente botava um travesseiro de um lado, um travesseiro do outro, para eles não saírem rolando na cama, não era assim? Pronto, era desse jeito. O ninho da gente era dessa forma. A gente botava uma coxa, um travesseiro. Mas a questão era, a gente tem que deixar o menino no centro da cama para ele não sair rolando e cair. Não era assim? Porque é perigoso. Mas às vezes acontecia de uma criança cair. Às vezes acontece de uma criança cair da cama. E aí a gente pergunta, o que foi que aconteceu? Por que esse menino caiu da cama? Rapaz, ele caiu porque ele estava na beira. E porque estava na beira da cama, né? Caiu. Rolou e caiu. Amado, se a gente ficar na beira, é muito fácil da gente cair. Nós precisamos estar no centro da vontade do Senhor. Porque no centro da vontade do Senhor, as coisas vêm, situações vêm, pressões vêm. Mas a gente está aqui, ó, ouvindo as direções do Senhor, seguindo em linha reta. Amém? Não iremos estar na beira, não iremos estar levados para um lado nem para o outro. Não iremos cair, iremos estar firmes no Senhor. Amém? Então, o alinhamento do corpo, da alma e do espírito faz com que a gente ande mesmo em linha reta e responda aos comandos da direção do Senhor. O alinhamento e balanceamento do pneu faz com que o carro responda à direção, não é? E caminhe em linha reta. Quando nós estamos alinhados, corpo, alma e espírito, faz com que a gente ande em linha reta e escute as direções do Senhor. A gente vai estar mais sensível para ouvir as direções do Senhor, evitando que a gente saia do alvo, evitando que a gente saia do propósito, daquilo que Deus nos entregou para fazer. Então, nós não somos levados por qualquer vento de doutrina, nós não estamos andando de qualquer jeito, sem saber para onde vai. Não, a gente está alinhado, a gente sabe onde a gente quer chegar, e a gente vai chegar, e a gente vai ouvir as direções do Senhor. Sabe, amados, o Senhor quer que você escute as direções dEle. Ele quer que você esteja tão sensível para que você escute as direções dEle. Mas muitas vezes a nossa alma está tão inquieta, não está alinhada, que a gente fica agoniado, agitado, e a gente não dá ouvidos à direção do Senhor. O Senhor está dizendo uma coisa, mas a gente está tão agoniado e agitado que a gente não está conseguindo ouvir, nem discernir a voz de Deus. Tem um ditado que eu sei que vocês conhecem, que diz assim, a voz do povo... Pronto, pois eu vou dizer uma coisa, a voz do povo é a voz do povo. A voz de Deus é a voz de Deus. Às vezes a gente está ouvindo muitas vozes, amados, mas a voz que a gente precisa ouvir é a voz de Deus. Amém? A gente precisa escutar o que é que Deus está falando para você. Foi Ele que fez o propósito para você estar aqui nessa terra. É Ele que vai te dar as direções certas. Então escuta o que Deus está falando. Mas como é que eu vou ter a direção certa se eu estou desalinhado? Como é que eu vou ter a direção certa se minha alma está inquieta, está agoniada, está agitada? Ei, alma, se aquiete. Manda tua alma se aquietar. Manda tua alma ficar alinhada, para que ela possa ouvir. Amados, tempo de pressão não é tempo da gente tomar decisão nenhuma. Você sabia, às vezes a gente está numa pressão tão grande, e às vezes parece que é uma coisa, vem pressão de um lado, vem pressão de outra, e aí você quer resolver as paradas, né? Vou resolver logo tudo isso, porque a pressão está grande. Ei, em momento de pressão, a gente não tem atitude nenhuma não. A gente tem que ficar quieto e deixar que essa pressão baixe, para que a gente possa decidir o que vai fazer. Amém? Eu faço uma coisa, mas aí eu soube que é errado eu fazer isso, tá certo? Então não façam em casa, porque é perigoso. Mas na panela de pressão, né, quando eu estou apressada e quero comer o que está lá na panela de pressão, quero adiantar lá o almoço, e está lá a pressão, né, na panela. O que é que eu faço? O que é que eu fazia, né? Porque eu aprendi que é errado. Mas eu ligava a torneira e colocava a panela de pressão embaixo da água. Alguém já fez isso? Me ajude, graças a Deus que eu não estou com essa culpa sozinha. Aí eu fui dar um dia esse exemplo, minha gente. A menina disse assim, mulher, isso é um perigo. Como é que tu está fazendo um negócio desse? Não faça isso não. Eu digo, meu Deus, acabou com o meu exemplo. Mas vamos supor que acontece, né? Acontece. Na verdade, quando a gente bota embaixo d'água, a pressão vai embora, não vai? Vai, acontece.
Eu não sabia que era perigoso, mas acontece. Então, amados, quando a gente está embaixo de pressão, vai para debaixo da palavra. Deixa a água te molhar, deixa a palavra te molhar, para que a pressão acalme, para que você fique calmo, e aí você decide o que precisa fazer. Mas embaixo de pressão, amados, você vai explodir. Se você vai tomar decisões embaixo de pressão, você explode. E às vezes você não explode sozinho não, mas você explode quem está junto de você. Então se acalma. Tem decisões para tomar? Ei, vamos alinhar aqui. Deixa eu alinhar aqui minha alma. Deixa as coisas ficarem bem. Deixa eu ver o que é que Deus está falando. Deixa eu ouvir as direções do Senhor. E quando eu escutar as direções, aí sim, eu dou o próximo passo. Porque eu não vou estar dando um passo no escuro. Eu vou estar dando um passo guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Mas se a gente não alinha e balanceia, a gente não consegue. Do mesmo jeito que acontece aqui com o carro ele não responde adequadamente aos comandos da direção. Se a gente não está alinhado, a gente não vai responder adequadamente aos comandos da direção. Mas quando a gente está alinhado, a gente vai começar a responder, a ouvir, mas responder, dar respostas. Amém? Aleluia. Então o Senhor quer que você escute mesmo, que você obedeça às direções que Ele tem para você. Aquieta a tua alma, amém? Aí olha isso, o alinhamento inadequado pode fazer com que os pneus se desgastem de forma irregular, diminuindo sua vida útil. Você tem recebido uma boa alimentação espiritual aqui, não tem? Glória a Deus por isso. Mas o que é que você tem feito com essas palavras que você está ouvindo? Você tem colocado em prática? Você tem dado ouvido e tem seguido? Amados, eu amei esse tema, né? Essa visão que Deus colocou no coração do pastor, porque é isso que está acontecendo na nossa vida mesmo. Nós somos como flechas, nós estamos sendo polidos, mas é polidos para quê? Mas é para alcançar um alvo. Então, a parte que cabe a eles fazerem, eles estão fazendo, mas tem uma parte que cabe a mim e a você. Nós precisamos deixar ser polidos e com isso a gente precisa fazer aquilo que precisa ser feito na nossa vida, amém? Então, aí você pode dizer, não, Patrícia, eu estou muito bem. Menina, olha, essa questão de alma, meu Deus, minha mente está tranquila. Minha alma, olha, minha alma engrandece ao Senhor. Eu estou bem demais, minha alma está tranquila, está tudo bem, né? No corpo eu estou bem também. Agora sim, realmente na parte espiritual eu não estou tão legal. Ou então, não, Patrícia, a parte espiritual, menina, olha, eu acordo, já vou fazer meu devocional, chego na igreja, louvo ao Senhor, está tudo bem. Na minha alma também. O corpo é que está precisando melhorar. Pois é, a gente precisa ser polido nessas 3 áreas. Nós precisamos estar bem nessas 3 áreas. Amém? Olha isso, quando os pneus estão desalinhados, o motor ele precisa trabalhar mais para manter o carro em movimento, o que pode aumentar o consumo do combustível. Quando eu e você, amados, estamos desalinhados, nós vamos precisar colocar mais força. Quando uma área da nossa vida não está boa, a gente vai precisar colocar mais força. Quando algo não está bem, a gente vai precisar colocar mais força. E quando a gente coloca mais força naquilo, uma força que eu digo algo pesado, vem a pressão. E muitas vezes vem a depressão, e muitas vezes vem a ansiedade, e muitas vezes chega aquele momento que você quer desistir. Rapaz, eu vou desistir porque eu não estou aguentando, eu não estou suportando. Por quê? Por causa do desalinhamento. Por causa do desalinhamento, o motor vai precisar colocar mais força para poder botar o carro em movimento. Então, nós estamos num dia aqui realmente para alinharmos e balancearmos. Para resolver aquilo que precisa ser resolvido. Ah, Patrícia, vai ser assim, eu saio daqui e já está resolvido. Não, porque vai depender de você. Você vai ter que fazer alguma coisa. Amém? Aleluia. Pneus desbalanceados podem causar vibrações no volante, tornando a condução desconfortável, especialmente em velocidades altas. Vou repetir para você. Pneus desbalanceados podem causar vibrações no volante. Quem já andou aqui num carro com pneu desbalanceado? Não é assim, você já sente, você diz, rapaz, ou fica, quando você não calibra, fica puxando para um lado, não é assim? Quando não está calibrado, a direção está lá vibrando, e se tiver em movimento rápido, numa velocidade alta, aí é que você vai sentir mesmo. E a condução, ela se torna desconfortável.
Às vezes você está acelerado demais, às vezes você está correndo demais. Rapaz, eu estou numa velocidade muito alta. Mas se você está desbalanceado, essa tua velocidade vai começar a ficar desconfortável. A velocidade vai começar a te trazer um desânimo e muitas vezes realmente a vontade de desistir. Eu fui diretora do Rema e eu sempre gostava, essa frase me persegue de eu dizer isso. Eu gosto de dizer... Muitos alunos, né, às vezes querem desistir, porque acontece muitas coisas, e qualquer coisa que acontece é motivo. Não, vou desistir, vou parar. Ei, minha gente, a gente não está aqui para desistir, não. A gente está aqui para avançar, não é assim? Eu lembro de algo que eu escutei há muitos anos atrás, acho que mais de 20 anos atrás, mas eu carrego isso comigo. A ponte que te trouxe até aqui, ela quebrou. Entende isso? Acho que você não entendeu, não. A ponte que trouxe você até aqui quebrou. Não é para você olhar para trás, não. É para você avançar. Não é para você desistir, não. O negócio agora é para frente. Então, se pensou em desistir, desista de desistir. Amém? Essa é a frase que eu carrego. Rapaz, pensei em desistir. Pois desista. Desista de desistir. Você não vai desistir, amados. O que precisa é se aprumar, é organizar. É aquela história. Rapaz, peraí, onde é que eu preciso melhorar? O que é que eu preciso mudar? Vou mudar. Porque tem um propósito e eu vou cumprir. Tem uma missão e eu vou cumprir. Amém? Aleluia. Então, o alinhamento e balanceamento adequado ajudam. Olha como isso é forte, minha gente. Vocês estão tendo uma aula de carro, amém? Quem tiver aí com os pneus careca também tem que trocar. Faltando alinhamento, desalinhado e desalinhado. Desalinhado e desbalanceado também tem que dar uma ajeitadinha, tá certo? Porque isso é sério. Olha isso, o alinhamento e balanceamento adequado ajudam a evitar o desgaste prematuro e de outros componentes do carro, como a suspensão, a direção e os rolamentos. Se a gente tanto tem o carro da gente, né, como minhas filhas têm os carros, e vez por outra precisa ou fazer manutenção, ou alguma coisa quebra e vai, daqui a pouco uma liga. Rapaz, eu não acredito não, vou ter que gastar tanto. Algo que não estava no orçamento, né? Vou ter que gastar isso, vou ter que gastar aquilo. E olha isso, amados, se a gente não alinhar e balancear os pneus do carro, se a gente alinha e balanceia, como é, meu Deus? Deixa eu ler aqui para você. O alinhamento e o balanceamento adequado vai ajudar a evitar o desgaste prematuro. Ou seja, se você organiza, não vai ter um desgaste prematuro, nem dos pneus e nem de outros componentes, como a suspensão, a direção e os rolamentos. Senão vai ter prejuízo, senão vai ter que gastar mais do que devia. Não é assim? Então nós precisamos ver essas coisas. Aí olha isso, manter os pneus alinhados e balanceados prolonga a vida útil dos pneus e demais peças do carro. Não é só do pneu, não. As outras peças do carro, a vida útil dela também é prolongada, além de garantir uma condução mais segura e confortável. Ou seja, amados, se eu e você estivermos alinhados e balanceados, a nossa vida ela será prolongada. Amém? E é esse o interesse do Senhor pela minha vida e pela sua. É esse o interesse do ministério. É esse o interesse da sua igreja. É que você tenha uma vida prolongada. É que você viva bem. Amém? Aleluia. Então a minha parte de hoje, Patrícia, tu falou isso tudinho pra quê, mulher? Diz aí onde é que tu quer entrar logo. Pronto. Pois a minha parte de hoje é trazer um alinhamento para você no que diz respeito ao teu corpo. Eita, mulher, agora tu vai pegar meio pesado, vô. Sabe por quê, amados? Tem uma frase também que Guto diz que eu gosto muito. Ele diz, missionário bom é missionário vivo. Missionário bom é missionário vivo. Tem algo para você cumprir, tem um propósito, mas você vai cumprir se você estiver vivo. E nós precisamos que você esteja vivo, que você esteja bem. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 23, diz assim... É muito difícil para mim, Paulo falando, escolher entre essas duas coisas. De um lado, eu tenho o desejo de partir dessa vida e estar com Cristo, o que seria muito melhor para mim. Mas, por outro lado, é mais necessário para vocês que eu continue vivendo nesse corpo. Ou seja, para o Ministério Verbo da Vida, para a igreja que você congrega, para a tua família, para o propósito que você tem aqui, é necessário que você continue vivendo nesse corpo. É necessário que você esteja aqui.
para cumprir com o propósito. Eclesiastes 7,17 diz: não sejais demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morreria fora do tempo. Olha isso. Não sejais demasiadamente perverso, nem seja louco, porque morrerias fora do tempo. E às vezes você pode dizer: Patrícia, mas eu conheço tantas pessoas que tinham um propósito, que tinham algo para cumprir e morreram fora do tempo. E será que a culpa foi deles? E como é isso? A gente não está aqui para falar isso, nem estamos aqui para questionar nada. Nós não questionamos, amém? Tem situações que a gente não entende, a gente não vai entender. Quando a gente partir para a glória, a gente pergunta. Mas aquilo que cabe a mim e a você fazer, para que os nossos dias sejam prolongados, a gente precisa fazer. Aquilo que cabe a nós, a gente faz. Uma vez um grande amigo nosso, ministro da palavra do Senhor, partiu para estar com o Senhor há muitos anos atrás. E eu comecei a questionar o Senhor. E eu ouvi mesmo o Senhor falando para mim: não me questione. Então depois disso, amados, eu não questiono. Então tem situações que a gente não entende e a gente não vai compreender. Tem umas que é mais clara, mas tem outras que não. Mas aquilo, amados, que cabe a mim e a você, para a gente viver nessa terra e cumprir com o propósito, a gente tem que fazer. E a gente tem que fazer com excelência. Então o alinhamento e o balanceamento da nossa vida cabe a mim, cabe a você. As instruções estão aqui. Quando o pastor estava aqui orando, ele foi nos apresentando, mas ele falou sobre ferramentas. Não é assim? Que são ferramentas que a gente recebe. E é isso mesmo. Nós estamos aqui, amados, nós participamos de uma igreja, nós congregamos, nós estamos inseridos no corpo de Cristo para recebermos ferramentas, para ajustar o que precisa ser ajustado, para correr, para avançar. Amém? E essas ferramentas você precisa utilizar. Mas não tipo, entrou pelo um ouvido, saiu pelo outro. Não, a gente precisa ouvir e praticar tudo aquilo que está sendo dito. Amém? Então o que cabe a gente, faça. Em Jó, no capítulo 5, versículo 26, diz assim: em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo ao seu tempo. Tem muita coisa para você fazer aqui na terra, amém? Tem muita coisa para você cumprir aqui. E aí hoje a gente vai estar lapidando mesmo você, e a gente vai falar mesmo de você cuidar de você mesmo, né? E isso implica de como é que a gente está levando a nossa vida, como é que nós estamos cuidando de nós mesmos. Às vezes a gente cuida de tanta coisa, né? Cuidamos dos nossos pais, cuidamos dos nossos filhos, cuidamos do nosso marido, da esposa, cuidamos de todo mundo. Mas às vezes a gente esquece de cuidar da gente. Não, tá tudo bem, vai assim mesmo, vai levando. Não, não vai levando não. Você precisa cuidar de você. Você precisa estar bem. Amém? Então, em 1 Coríntios 6, 19. 1 Coríntios 6, 19, abre lá comigo. Aleluia. Aleluia. Tem coisas que você vai fazer que eu não vou conseguir fazer. Amém? Pessoas que você vai alcançar que eu não vou alcançar. 1 Coríntios 6, 19 diz: ou vocês não sabem que o corpo é um lugar sagrado, onde mora o Espírito Santo? Vocês percebem que não podem viver de qualquer maneira, desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um preço tão alto. A parte física não é mero apêndice da parte espiritual. Tudo pertence a Deus. Portanto, deixem que as pessoas vejam Deus no corpo de vocês e através de vocês. Eu peguei essa versão, mas tem a outra que diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo, porque você foi comprado por um preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ei, amados, eu e você, nós não somos de nós mesmos. Nós fomos comprados por um preço muito alto. O sangue de Cristo foi que comprou a mim e a você. Para a gente estar andando de todo jeito, para o nosso corpo estar de todo jeito. Não, minha gente. Como é que a gente está cuidando da morada do Senhor? A gente está colocando só lixo dentro da morada? Como é que está sendo? Ou está deixando faltar água dentro dessa morada? Nós somos templo do Espírito Santo e nós temos a responsabilidade de cuidar do nosso corpo. Eu não sei se você tem percebido, mas Deus tem levantado muitos homens e muitas mulheres para falar acerca disso. E eu creio mesmo, amados, nós recebemos muito o alimento da palavra.
Nós recebemos a palavra. Eu sei que também já estamos tratando muito acerca da nossa mente, né? De guardarmos os nossos pensamentos. Tantas coisas a gente já está crescendo mesmo, cada vez mais. Mas eu sei que Deus tem despertado a igreja do Senhor para cuidar do templo do Espírito. Para cuidar desse corpo. Para falar dessa área. Porque, como o Guto diz, um missionário bom é um missionário vivo. Se a gente não está bem, amados, como é que a gente vai levar essa palavra? Como é que a gente vai cumprir com o propósito? Amém? Tem uma frase que ela é bem conhecida, é de um avivalista escocês. Eu não vou dizer o nome dele porque é meio difícil, mas o primeiro é Roberto. O restante eu não vou dizer não, tá certo? Que eu não sei não. Mas ele era um avivalista escocês e no leito da morte dele, perto dos 30 anos, ele disse uma frase que ficou marcada. Ele diz: eu recebi um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e agora eu não posso mais levar a mensagem. Isso é forte. Amados, você tem uma mensagem para levar. E você precisa estar vivo para levar essa mensagem. Você precisa estar bem para levar essa mensagem. Você precisa estar disposto para levar essa mensagem. E eu declaro mesmo sobre a tua vida, você trazendo essa consciência de dizer: rapaz, eu preciso cuidar da minha parte espiritual, eu preciso cuidar da minha parte emocional, mas eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso cuidar, porque eu preciso estar bem para cumprir com o propósito que Deus me entregou. Amém? O investimento, amados, na nossa saúde e na nossa longevidade é o investimento no propósito. Quando você investe na sua saúde, você está investindo no propósito que Deus tem para a tua vida. Amém? Quando foi a última vez que você procurou um médico? Deixa eu te dizer uma coisa, amados. O médico, ele não trabalha contra a gente, não. Nós somos da fé, nós somos, mas isso não invalida o trabalho do médico, não. A gente precisa procurar um médico, a gente precisa fazer o check-up. Amém? Ah, Patrícia, mas se eu for e se tiver alguma coisa, você usa a palavra. Se tiver alguma coisa, você vai obedecer o que o médico está dizendo e você vai usar a palavra, declarar a palavra e pronto. Mas você precisa. Ei, amados, Deus, ele não nos deu espírito de medo. Para de ter medo de procurar médico. Amém? Para com isso, nós precisamos nos cuidar. Então procura mesmo, faz o check-up. Rapaz, mas isso aqui, pronto. Não tem, o nome de Jesus não é acima de todo nome? Pronto, a gente usa o nome de Jesus. A gente faz a nossa parte. A gente faz aquilo que foi dito para fazer. E a gente usa a nossa arma poderosa, que é a palavra. Mas nós precisamos nos cuidar. Amém? Aleluia. Em Provérbios 11:17 diz: o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel prejudica o próprio corpo. Olha isso. Provérbios 11:17. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel prejudica o próprio corpo. Provérbios 25:27 diz: comer muito mel não é bom. Assim procurar a própria honra não é honra. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Nós temos domínio próprio, amém? Nós temos poder de escolha. Existem as exceções e está tudo bem, viu? Está tudo bem as exceções, mas que as exceções não passem a ser regras na nossa vida. Ah, isso aqui eu posso comer de tudo. E aí todo dia colocando lixo dentro do templo do Espírito. Não. Existem as exceções. Vai ter dia que você vai comer alguma coisa, mas a regra, o dia a dia, nós precisamos comer saudável. Nós precisamos comer bem. Amém. Nós precisamos cuidar da nossa vida. Tudo é equilíbrio, amados. Tudo é decisão. Lá na Paraíba, eu acredito que aqui talvez as pessoas falem muito também, mas às vezes quando a gente vai fazer alguma festa, né? Festa de casamento, festa de aniversário, e aí você já diz, não tem bebida. Aí as pessoas já perguntam, ah, é festa de crente? É. Ah, então, realmente crente não bebe não, mas come, viu? Aqui acontece isso? Pronto. Minha gente, a gente precisa tirar isso. Né? A gente precisa tirar isso da mente das pessoas, mas todo mundo diz isso. Ah, minha filha, crente come demais. Bora aumentar aí, viu, os salgados, porque crente come mais do que os outros. Porque não bebe, então fica comendo. Não, amados, que a gente seja conhecido por crente que ora, mas que também cuida do corpo. Amém? Crente que toma conta da saúde, que cuida do corpo, que a gente possa ser conhecido dessa forma também. Amém? Que a gente possa mudar essa realidade que está aí, que é espalhada por aí.
Em 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, se vocês estiverem comendo, ou bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nunca façam nada que possam levar os judeus, ou aqueles que não são judeus, ou a igreja de Deus a pecar. Eu faço a mesma coisa. Eu procuro agradar a todos em tudo que faço e não busco o meu próprio interesse. Procuro fazer o que é melhor para todos e faço isso para que eles possam se salvar. Então, nós somos exemplo para as pessoas, amém? E nós podemos ser exemplo também, glorificando ao Senhor no nosso corpo, nas nossas atitudes, na nossa alimentação, naquilo que a gente faz. 1 Timóteo 4,16 diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então que a gente possa fazer mesmo, amados, tudo para a glória de Deus. Pastor João Roberto é um pastor lá de Campina Grande, eu acredito que vocês conheçam, era o pastor da sede, e ele sempre nos ensinou algo sobre fé, né? E ele fazia um paralelo de fé com músculo, né? Ele dizia: para a fé crescer, você precisa exercitar. Para os músculos crescerem, como os músculos também, para crescerem, precisam ser exercitados. Sabe, amados, às vezes a gente tinha muito aquela impressão de que a academia era coisa do mundo. Ah, vou para a academia não, só tem música ruim. Ah, vou para a academia não, porque tem aquelas mulheres com aquelas roupas. Ei, amados, procura uma academia que você se sinta bem. E mesmo que você esteja nesse meio, leva um fone de ouvido. Leva as ministrações aqui dos teus pastores, né? Você vem para um culto, leva a ministração dos outros 3 cultos, coloca no teu ouvido e vai lá e faz a tua academia. Amém? Ah, não gosto não, minha amiga. Pense no negócio que você falou, estava tudo muito bem, mas academia não é para mim não. Tudo bem, não gosta de academia, vai caminhar. Também não gosto não. Vai nadar, muito menos. Sobe escada. Não é? Ah, eu não gosto de fazer nada, mas tem que exercitar, amados. Você tem que se exercitar. Patrícia, isso tu está falando é algo espiritual? É, porque a gente precisa cuidar do nosso corpo para levar a mensagem. É, porque a gente precisa estar bem para cumprir com o propósito. Amados, nós fazemos parte de um ministério que gosta de correr. Vocês gostam de correr? Não é eu digo correr aqui na igreja mesmo, né? Porque fica um pouquinho calado. Não, eu não gosto de correr não. Eu digo na igreja. Quando o negócio pega fogo mesmo, tem hora que uns correm, outros pulam. É assim ou não é? A gente se prostra, a gente não gosta disso? Pronto. Mas tem muita gente que não consegue correr. Às vezes Deus dá um comando: corre. Não consigo. O corpo não deixa. Eu não consigo correr. Se eu chegar ali no final, eu vou estar botando os bofos para fora. Eu não consigo correr. Não, eu não consigo me prostrar. Porque depois, para me levantar, como é que vai ser? Sabe, mas precisamos cuidar para que a gente possa estar livre para correr, livre para pular. Na hora do louvor a gente poder pular, na hora do louvor a gente poder levantar as mãos. Patrícia, levantar as mãos, porque se você ficar muito tempo com as mãos levantadas, se você não está fazendo exercício com o braço, você vai começar a cansar e baixo. Você entende que essa parte de cuidar do corpo também é espiritual? Precisamos alinhar e balancear. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7... diz assim: exercite-se pessoalmente na devoção a Deus, pois o exercício físico, na verdade, tem algum valor, mas a devoção a Deus tem valor para tudo, porque promete bênçãos para a vida presente e para a vida futura. Às vezes as pessoas pegam isso e dizem: olha aí, o que eu preciso é me exercitar, né, na devoção a Deus, porque tem valor para tudo. Mas aqui não está dizendo que o exercício físico não tem valor. Está dizendo: o exercício físico tem algum valor. A devoção a Deus tem valor para tudo, para a vida presente e para a vida futura. Mas a exercitar o corpo, o exercício físico tem valor para essa vida presente. Você entende? Então nós precisamos nos exercitar, nós precisamos nos movimentar, amém? Para que a gente possa estar bem. Então corre, amados, pula, se prostra, e para isso você precisa se cuidar, amém? Provérbios 9:11 diz: a sabedoria prolongará os seus dias e aumentará os anos da sua vida. Eu declaro sabedoria na sua vida. Sabedoria, amados, sabedoria. Que essa palavra realmente possa ter sacudido você e você mude, né? Você mude coisas que precisam mudar.
Eu não gostava, amados, de academia. Eu estou na academia de 3 anos para cá. Eu não gostava. Era algo que eu não gostava. Mas hoje eu já sinto falta se eu não fizer. Porque eu comecei a ter a consciência que eu preciso estar bem. Eu desejava ser avó. E eu dizia, meu Deus, como é que eu vou ser avó? Como é que eu vou pegar nesse menino? Como é que eu vou correr atrás de criança se eu não tiver pique? Eu preciso ter pique para isso. A gente precisa ter pique para correr atrás dos meninos. A gente precisa ter pique para correr a carreira que está proposta para mim e para você. A gente precisa estar bem. Amém. Aleluia. E outra coisa, amados, que a gente precisa fazer é dormir. Ah, Patrícia, isso aí agora tu me pega. Pois tem que dormir, bonitão. Tem que dormir. Lá em Salmo 3,5 diz, eu deito-me e pego no sono. Eu acordo porque o Senhor me sustenta. Salmo 4,8 diz, em paz me deito e logo eu pego no sono. Eu não fico pensando em coisas para pagar. Eu não fico pensando em problemas. Eu não fico pensando em pressão. Eu deito e eu logo pego no sono. Porque você tem que dormir. Você tem que estar bem, você tem que se alimentar, cuidar do seu corpo, se exercitar e dormir, descansar. Amém? Provérbios 3,24 diz, quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Eu declaro isso também sobre a tua vida. Você se deitando e você não temendo nada, mas você descansando e dormindo, revigorando as suas forças, para que no outro dia as suas forças estejam renovadas, para você cumprir aquilo que o Senhor tem entregue nas tuas mãos. Amém? 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 12. E aí é um conselho, algo que Paulo estava dizendo para a igreja. E aqui também fala sobre o corpo, alma e espírito. E é um conselho que eu quero deixar para você também, como igreja aqui do Verbo Campo Grande. Amém? Diz assim, irmãos, pedimos-lhes que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, que os lideram no Senhor e o que os instrui. Vocês devem estimá-los e amá-los por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Pedimos também, irmãos, que vocês chamem a atenção daqueles que não fazem nada, dos que estão preguiçosos, né? Que encorajem os desanimados, que ajudem os fracos e que tenham paciência com todos. Evitem que alguém pague o mal com o mal. Você está vendo aqui que isso é para todos nós, não é só para a liderança, não é só para os pastores. Isso é um recado para toda a igreja. Ao contrário, procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos em geral. Estejam sempre alegres. Orem constantemente. Deem sempre graças a Deus em todas as circunstâncias, pois isso é o que Deus quer que vocês façam em Cristo Jesus. Não atrapalhem mais a obra do Espírito e nem despreze as profecias, mas examinem todas as coisas para verificar se elas realmente vêm de Deus. Fiquem com tudo que é bom e afastem-se de todo tipo de mal, que o próprio Deus, que nos dá a paz, façam com que vocês sejam puros e completamente dedicados a Ele, e que todo o seu ser, espírito, alma e corpo, seja conservado íntegro e sem culpa na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama, isto é, Deus, lhe fará isso, e vocês podem confiar nele. Amém? Então cuida, amados, da tua alma, do teu corpo e do teu espírito. Amém? Com certeza você vai cumprir com um propósito. Você não morrerá. Tem um louvor também que diz, eu não sou do louvor não, viu meninas? Mas eu gosto de louvar. Mas tem um louvor que diz, eu não morrerei até o Senhor não cumprir em mim todos os planos que Ele tem para mim. Você não vai morrer, mas você vai viver e vai desfrutar de tudo que Deus tem para você. Todos os planos que Deus tem para a tua vida, todos os propósitos que Deus tem para a tua vida. Ei, você não vai morrer.
Você não vai morrer. Eu declaro saúde sobre a tua vida. Você andando em saúde divina. Você bem em todas as áreas da sua vida. Você andando, caminhando, correndo e não se cansando. Você não vai parar no meio do caminho. Ah, parei porque faltou combustível. Não vai faltar combustível na tua vida. Você não vai retroceder. Você não é daqueles que olham para trás. Você é daqueles que avançam para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Eu avanço para as coisas que estão diante de mim. E eu declaro avanço sobre a tua vida. Avanço sobre a tua vida. Você desfrutando do melhor que essa terra tem para dar a você. Amém. Glória a Deus, gente. Amo muito vocês, pastor. Aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.